Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Hoje mais um dia vencido na presença do Senhor, mais um dia perto da sua volta. Vencemos o dia, alcançamos a noite e com ele as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, né? Pelo menos na minha. Tô aqui. Muita coisa na cabeça, mas feliz no Senhor. Boa noite a todos. Shalom, Sander, Silvia, Ximena, todos que estão entrando aí, meu muito boa noite, meu shalom. Que Deus abençoe a todos vocês. Aline também, boa noite. Flávio. Mais um dia, né? Hoje nós vamos terminar o livro de Enoque. Hoje eu tô um pouco melhor, graças a Deus. Louvando ao Senhor. Bastante notícia, né? E às vezes algumas notícias, assim, não tão notícias, mas como o vídeo hoje, né? Como a internet hoje, todo mundo virou celebridade, né? Todo mundo pode vir na internet fazer um vídeo, né? E me mandaram um vídeo daquela moça, eu não vou nem falar o nome dela, que nem compensa. Mas uma que passou pela Universal aí, que todo mundo sabe, que é garota de programa e coisa e tal. E me mandaram um vídeo dela, Pasval, um vídeo dela falando que agora parece que é o filho que... Ah, o Horácio tá bem. O Horácio tá bem. A Chumbinha que não passou bem hoje e a Chiquinha tá já indo embora já. Mas tá tudo assim nos finalmente, né? Mas voltando aqui ao assunto da moça em questão. E parece que o filho dela é que tá fazendo os vídeos dela, né? Os vídeos pornô dela. E eu fiquei vendo, né? Há tempos atrás, pouco tempo atrás, ela falando de Deus, falando que isso, que aquilo. E de repente ela voltando, muito endemoniada. Se tinha demônio, saiu, voltaram mais uma legião para cima. E ela com o filho dizendo que ela dormiu com não sei quantos, e que 6 de uma vez, e ela sorrindo e rindo como se aquilo fosse a coisa mais interessante. E o filho, meu Deus, o que é aquilo? Eu fiquei pasma. Aí tava conversando com uma irmã, com a Alessandra, ela falou: irmã Ruth, nós estamos no tempo que quem é sujo vai se sujar mais ainda, né? E quem é limpo vai se limpar mais ainda. E realmente é isso, irmãos, nós estamos nesse tempo. Uma mãe, ela perdeu completamente a capacidade de, sabe? Meu Deus, uma mãe ter esse tipo de, sabe? Fazer poses, como é que diz? Pornô, e o filho fotografar. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós estamos perdendo para Sodoma e Gomorra. Nós perdemos para Sodoma e Gomorra. Não duvido, não duvido. Irmãos, eu conheci aqui na minha cidade, aqui tinha quando eu era bem menina, tinha uma casa aqui que chamava Miçanga, uma casa aqui de prostituição. E essas mulheres dessa casa de prostituição, elas conseguiram comprar um terreno, tá? Era bem no final de Maringá, mas hoje está bem dentro da cidade, né? Mas presta atenção, naquela época elas compraram, eu sei porque eu escutava minha mãe e meu pai conversar, elas compraram um terreno bem grande na frente, perto da casa, e ali elas construíram uma escola. E elas tinham os apartamentos, elas construíram, cada uma tinha o seu apartamento ali com as suas crianças. E elas pagavam uma mulher para cuidar das crianças, para educar as crianças, para que as crianças não soubessem o que elas faziam. Vocês estão entendendo? Porque elas tinham vergonha. E várias crianças ali
só foram descobrir o que realmente a mãe fazia depois que já estavam mais de adolescentes. E hoje sabe quem são? São gente boa da cidade, entendeu? São advogados, tá? Gente conceituada. Vocês estão entendendo? Irmãos, eu fico assim, eu fico chocada de ver, chocada de ver. Eu não sei se vocês conhecem as polacas, a história das polacas no Brasil. Não sei se vocês conhecem. Já ouviram falar das polacas no Brasil? Alguém aí sabe quem são elas? Vocês sabem quem são as polacas no Brasil? Vocês sabem? Não? Pois é. Essas mulheres vieram para o Brasil, elas eram judias que vieram da Polônia para o Brasil, convidadas porque aqui elas iam achar casamentos para elas. Tá? Eu vou tentar achar o vídeo e vou mandar para vocês ouvirem. Uma história muito... Ela é triste e ao mesmo tempo é bonito de ouvir. E essas mulheres eram judias, mas elas vieram de boa fé para ter uma vida aqui. Quando elas chegaram aqui, aqueles homens judeus que trouxeram elas montaram uma casa de prostituição e prostituíram elas todas. Entenderam? Mas elas conseguiram se livrar da mão desses homens. Mas elas infelizmente tiveram que continuar na vida porque não tinha como sair. Mas o que elas fizeram? Elas fizeram uma sinagoga. Elas faziam todo o ritual da sinagoga no sábado. E elas criaram os filhos. Elas criaram os filhos fora do prostíbulo. Entenderam? E os filhos, elas criaram os filhos e os filhos se formaram. Os filhos são gente poderosa no Brasil. Tá entendendo? Chamam-se as polacas. Eu vou achar o vídeo e vou mandar para vocês. Vou mandar para vocês verem a história triste. Fizeram um cemitério, exatamente, Dinha, exatamente isso. Fizeram um cemitério delas, o cemitério das polacas. Muito interessante. Se vocês verem, vocês choram. Vocês choram. Mulheres lindas, mulheres lindas. Foram enganadas e vieram e... Boa noite, Márcia. E entraram na prostituição sem querer, elas não eram disso. E ali elas foram tendo os filhos, né? Foram tendo os filhos. E elas conseguiram... Compraram um lugar, como esse pessoal aqui fez, da minha cidade aqui. E tinham vergonha de quem eram, tinham vergonha da profissão delas. E elas não queriam que os filhos tivessem a mesma... Isso aqui no Brasil, Berenice, aqui no Brasil. Procura no YouTube as polacas, procura no YouTube. Vítimas da guerra, exatamente, Dinha, exatamente, é isso mesmo. Procure no YouTube que vocês vão achar as polacas, vocês vão ver. Entendeu? É muito bonito. Tanto que tem uma judia que está ressuscitando a memória delas, tá? Muitas foram enterradas como indigentes. Tem um cemitério delas, sabe? Uma história, não é uma história com E, é uma história com H, H maiúsculo. Mulheres que foram colocadas na vida sem querer ir, mas preservaram seus filhos. Isso é muito interessante, sabe? Eu tenho assim, meu coração dói, sabe? Agora o que eu vi hoje dessa mulher aí, gente, eu fiquei enojada. O filho tirando as fotos dela naquela situação, e ela contando como se aquilo fosse uma coisa maravilhosa, quantos homens ela tem por noite. Gente, é cruel demais, é cruel demais. Vamos dar valor a nosso Deus por... muitas nem menstruam, exatamente, isso mesmo, Dinha, é isso mesmo. É uma história tremenda. Mas uma história de vitória no final, sabe? De vitória no final, porque elas viram a vitória nos filhos. Mas essa mulher aqui é ao contrário.
Ela perverteu o próprio filho. Que coisa mais terrível. Eu não vou falar JCNS, quem é, mas é só você, uma que tava nas igrejas por aí. Ela tava nas igrejas por aí, no fim, acho que as igrejas aí comeram o dinheiro dela, que era do livro que ela fez. Tudo por interesse, irmãos. Conversão não tem. Não existe conversão. E te digo, se por um acaso chegou a sair demônios dela, entrou em legiões. Ela tem hoje legiões. Exatamente, pastor. A vida não é como começa, assim como termina. Exatamente. É essa aí mesmo, Mônica. Entendeu? E, gente, é terrível. Aí você olha a história das polacas. Você vê a história dessa casa que tinha aqui em Maringá. Não sei se a Márcia lembra do Miçanga, aqui em Maringá. E aí você começa... exatamente, pastor. Aí você começa a enxergar o que está aí agora. Não, agora virou... Isso aí virou heroína, né? Virou uma heroína. É uma heroína. Isso, lembra, né, Márcia? Você lembra do colégio que elas montaram em frente do Miçanga para criar as crianças? Você lembra disso? Pois é, já tem muitos anos, eu era menina. Elas fizeram o colégio e pagavam para uma pessoa cuidar delas, né, das crianças. E as crianças não sabiam que as mães eram o que eram, entenderam? Elas evitavam que as crianças não soubessem. Faz anos. Bastante tempo. Naquele tempo, uma mulher quando caía nessa vida, né, a gente não pode julgar. Ela disse que Jesus aceita. Pois é, minha irmã, é o problema. É o tal do Deus é amor. E esquece da outra partezinha, que ele também é fogo consumidor. Então, pois é, mas será que o filho já é moço? O filho já é moço. E a coisa é séria, gente, a coisa é séria. Olha, nós temos que dar muito valor ao chamado de Deus, sabe? Nós temos que agradecer a Deus a cada dia nas nossas vidas que o Senhor nos chamou para a vida eterna. Que o Senhor nos trouxe. Tem um pequeno, mas o pai, né? O pai parece que não deixa nela nem ver a criança. Foi tirado o pátrio poder dela. Foi tirado o pátrio poder dela. Mas eu quero que vocês entendam bem, eu não estou condenando ninguém, não. Não estou condenando ninguém, não. Mas o que eu digo é o seguinte: onde nós chegamos? Em que lugar nós chegamos? Em que lugar nós chegamos? Então, meus irmãos, prestem atenção. Agradeça a Deus pela vida que Deus te deu. Ai, irmã Ruth, mas a vida é tão difícil, tão sacrificada, meu irmão. Você está vencendo. Você vence sem você precisar colocar a tua vida de outro lugar. Você vence conforme Deus mandou. O dia trabalhoso é aflitivo, mas Jesus está no nosso controle. Nós não precisamos de muito para viver. Com pouco se vive. Você precisa da graça do Pai para viver. Você precisa do amor de Deus para viver. A pessoa não sabe, ela acha que amor a Deus é bens financeiros. Ela acha que ter o amor de Deus é ter isso aqui na carteira. Entendeu? Não é assim não, meu irmão. Não é assim não. É exatamente isso, Meire. Por isso tiraram a guarda dela. Infelizmente. É triste demais. Triste demais. Uma moça bonita, né? Bonita. Uma moça que, meu Pai do céu... Olha, eu não tô querendo, presta atenção. Não tô querendo colocar assim, nós somos os bons. Não é nada disso, mas nós estamos vendo aonde o mundo está chegando. A cabeça das pessoas, aonde que elas estão entendendo o que é a vida.
Satanás conseguiu entrar e fazer morada certinho, né? Entraram e fizeram morada ali dentro, sabe? Irmãos, nós temos que louvar a Deus pelo pouquinho que nós temos, porque o pouquinho que se tem, a gente vive de qualquer jeito, a gente vive na boa. Se tem, agradecemos a Deus. Se não tem, agradecemos a Deus. Porque o Senhor é aquele que renova as nossas forças como renova a força da águia. Nós estamos pior que Sodoma e Gomorra. As obras infrutuosas da carne, né, pastor? Exatamente isso. Coisa triste, gente, coisa triste. Mas é isso aí. Irmãos, vamos terminar o livro de Enoque, então. Faltam poucos capítulos para terminar. Estão glamorizando a prostituição. Isso é uma agenda, né? Isso é uma agenda. E nessa agenda, eu acredito que ela seja até paga para poder impulsionar essa agenda, entenderam? Porque tem muitas mocinhas que veem um negócio desse e falam, não, a vida é uma festa. Você já parou para pensar quantas doenças venéreas essa mulher já pegou? Você já parou para pensar quantos problemas uma pessoa dessa já pegou? Irmãos, cada homem que visita uma mulher dessa, ele deixa a marca dele dentro dela. Eu não sei se vocês viram outro dia uma menininha de 8 ou 9 anos que fizeram o exame nela, tinha sido estuprada. A menina foi estuprada, ai, nem sei falar mais nada. Vocês já sabem o que é. A menininha foi estuprada. Ah, vocês sabem, não vou falar. Como é que fala? 63 homens. Aí o cara colocou na reportagem que dentro da pessoa fica marcado cada sêmen, cada tipo de sêmen que entra. Entendeu? Obrigado, Carolina Porto. Eu começo a trocar tudo que eu vou ficando nervosa. Presta atenção, meus irmãos. Se numa menininha de 8 anos ela foi violentada, exatamente, é mais fácil para falar, violentada, acharam 63 marcas de homens naquela criança. Você imagina um adulto, uma mulher, meu Deus do céu, apodrece o corpo. Gente, presta atenção. Eu acredito que seja um dos piores espíritos que possam entrar numa pessoa. É essa daí. Senhor, tem misericórdia. Misericórdia. Que Deus, olha, sabe? Eu não sei nem o que se ore. Se ora para Deus converter, porque já não sabe nem o que tem mais ali, o que cabeça que tá ali, se o ouvido ainda tá aberto, se não tá. Então, que Deus tenha misericórdia, sabe? Exatamente, as portas dos espíritos. Exatamente, me parece que Balaão ensinou como destruir o povo de Israel, exatamente isso, né? Balaão mandou Balaque, né? É Balaque, né? Que é o rei dos Amonitas, não foi o rei dos Amonitas? Não lembro agora. Como que ele tinha que colocar a pedra de tropeço pro povo de Deus, era colocar mulheres lá. Não sai. Eu já vi mulheres que não casadas, mas tiveram relacionamentos anteriores, antes do casamento, e nascer a criança, e a criança não ser do DNA do pai, ser do DNA de pessoas que ela, Baraque, né? Obrigado, pastor. Pessoas antes que ela andou antes. Até a fisionomia saiu com o que era da pessoa anterior. Por isso, Deus mandava, Maria tinha que ser virgem. Entenderam? Maria era virgem por causa disso, porque o Messias não podia estar numa pessoa que tivesse esse tipo de problema. Quando Deus fala, não se prostitua, não adultera, ele sabe por que está falando. Vão ficar marcas. Lembra que os pais da gente falavam assim, que o homem, ele apronta, ele bate a poeira e vai embora. A mulher não, ela fica com uma marca a vida inteira. É isso, irmãos. Essa marca é isso. Entenderam? Essa marca é isto. Entenderam? Dificilmente uma mulher que tem vários parceiros, dificilmente ela consegue ficar casada. Muito difícil. Só mesmo
tem que estar ali, ó. Ouvi dizer que sai um tiquinho de cada, acho que na live do Gustavo. Eu não sei se um tiquinho de cada, eu já vi pessoas que tiveram filho, mas o DNA era de outra pessoa, entendeu? Teu pai falava isso, né? Mas é isso aí, entenderam? Então, uma mulher que ela se deita com vários homens antes de um casamento sério, a não ser que ela tenha uma fibra muito grande, a não ser que ela esteja determinada em sair dessa vida, e a não ser que ela se converta ao Senhor, ela consegue enfrentar e ser fiel, mas dificilmente acontece. Tem um nome, chama-se... Ai, como é que é o nome, gente? Eu sei o nome. Telegonia. Isso aí se chama telegonia. É quando você tem um filho com tá com aquele mas ele vem com dos outros. Chama-se telegonia. Não tem nem como se defender, exatamente. Mas vamos lá, né? Telegonia, exatamente. Vamos lá, vamos ler a palavra do Senhor, que é o livro de Enoque, a gente está terminando aqui. E em nome de Jesus, eu quero ler o livro de Macabeus com vocês. O livro de Macabeus é um livro interessante para o período que nós vamos passar. Ali tem muita estratégia de vida para o que nós vamos enfrentar pela frente, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 97 de Enoque. Enoque está fazendo as suas despedidas porque ele vai ser levado ao céu e não volta mais à terra, tá bom? Acredite, justos, que os pecadores se tornarão uma vergonha e morrerão no dia da iniquidade. O que nós estamos falando aqui agora, né? Os pecadores se tornarão uma vergonha no dia da iniquidade. Saibam, pecadores, que o Altíssimo está cônscio da sua destruição, e os anjos do céu se alegram com a sua destruição. O que vocês farão, pecadores, e para onde vocês fugirão naquele dia do julgamento, quando ouvirem a voz da oração dos justos? Sim, vocês passarão por eles, contra quem esta palavra será um testemunho. Vocês serão companheiros de pecadores, e naqueles dias a oração dos justos chegará ao Senhor, e para vocês os dias do seu julgamento virão. E todas as palavras de sua iniquidade serão lidas diante do grande santo, e as suas faces serão cobertas de vergonha, e ele rejeitará todos os trabalhos que estiverem associados à iniquidade. Desgraça a vocês, pecadores, que vivem no oceano e em terra seca, cuja recordação é má contra vocês. Desgraça a vocês que adquirem prata e ouro em iniquidade, e diz: nós nos tornamos ricos com riquezas, e temos posses e adquirimos tudo o que desejamos. Os homens, né, que adquirem os seus bens como injustiça. E nossos celeiros estão cheios como se fosse de água. E como a água, as suas mentiras irão embora, pois as suas riquezas não permanecerão. Mas rapidamente sobem de vocês, pois vocês o adquiriram tudo em iniquidade, e vocês serão entregues a uma grande maldição. Lembra do rico e do Lázaro? Parece até o rico e do Lázaro, né? Aqui. Capítulo 98. E agora eu juro para vocês, para os sábios e para os tolos, pois vocês terão muitas experiências na terra. Pois vocês colocarão mais adornos do que uma mulher, e mais adornos do que uma virgem, em realeza, grandeza e força, em prata, em ouro e em púrpura, e em esplendor e em alimentos eles serão derramados como água. Portanto, eles desejarão em doutrina e em sabedoria, e morrerão juntos com as suas posses, e com a sua glória e o seu esplendor, e em sua vergonha e em mortandade e em grande destruição. Os espíritos deles serão lançados no fogo eterno. Eu jurei para vocês, pecadores, como uma montanha não se torna um escravo,
e o monte não se torna a criada de uma mulher? Mesmo assim, o pecado não foi enviado sobre a terra, mas o homem o criou, e sob uma grande maldição, eles que cometeram cairão. E a esterilidade não foi dada à mulher, mas por conta de seus próprios atos. Atos dessas mulheres, tá? Ela morre sem filhos. Eu jurei a vocês, pecadores, pelo Santo Grande, que todos os seus atos maus são revelados nos céus, e que nenhum de seus atos de opressão fica coberto ou escondido. Lembra aquela profecia que tem? Tudo que está no oculto será revelado. E não pense em seu espírito, nem diga em seu coração que você não sabe e que não vê que todo pecado é gravado todos os dias no céu na presença do Altíssimo. Daqui por diante, saiba que toda a sua opressão que você exerce está anotada a cada dia até o dia de seu julgamento. Tudo que nós fazemos, irmãos, está tudo anotado. Desgraça a vocês, tolos, pois através de suas tolices morrerão. E vocês transgridem contra os sábios. Então a sua recompensa não será boa. E agora saibam que o dia da destruição foi preparado para vocês. Portanto, não esperem viver, pecadores, mas vocês partirão e morrerão, pois não serão resgatados, pois o grande julgamento foi preparado para vocês, para o dia da tribulação e a grande vergonha para os seus espíritos. Desgraça a vocês, obstinados de coração, que trabalham com a maldade e comem sangue. Lembra do negocinho que o pessoal anda tomando por aí? Já tomam bastante tempo, né? Mas agora tá explícito, né? De onde vocês tiram as coisas boas para comer? Para beber e para se encherem? De todas as coisas boas que o Senhor Altíssimo colocou em abundância na terra? Portanto, vocês não terão paz. Desgraça a vocês que amam os atos de iniquidade. Amam ser iníquos. Essa mulher, ela fala como se ela amasse o que ela faz. Eu fiquei impressionada de ver. Parece que ela tem prazer no que ela faz. Ela jubila com a porcaria que ela faz. Vocês esperam por uma boa recompensa para vocês mesmos? Saibam vocês que vocês serão entregues às mãos dos justos, e eles cortarão os seus pescoços e os matarão, e não terão piedade de vocês. Desgraça a vocês que se alegram na tribulação dos justos. Tem gente que ri, né? Aquele lá está sofrendo porque ele merece sofrer. Exatamente, pastor, orgulho. O pecado de Sodoma é o orgulho. Alegro na tribulação dos justos, porque nenhum túmulo será cavado para vocês. Desgraça a vocês que rejeitam as palavras dos justos, porque vocês não terão esperança de vida. Desgraça a vocês que escrevem palavras de mentiras e iníquas, porque espalham mentiras que os homens ouvem e os levam a agir com iniquidade com o seu próximo. Portanto, eles não terão paz, mas morrerão repentinamente. Capítulo 99. Continua. Desgraça para vocês que trabalham com iniquidade. Glorificam e exaltam as mentiras. Irmãos, quanto trabalho de iniquidade tem por aí. Quanta exaltação à mentira. Nós estamos vendo Senaqueribe se colocando sobre a mentira, falando mentiras, roubando, tirando, deixando uma nação espoliada. A nação vai ficar sem nada. O povo vai à ruína. E eles continuam falando mentira. Eles amam a mentira. Vocês morrerão e não terão vida feliz.
Desgraça a eles que pervertem as palavras da justiça e transgridem a lei eterna e se transformam no que eles não eram, em pecadores. Eles serão pisoteados sobre a terra. Naqueles dias preparem-se justos para elevar as suas orações como um monumento. Vocês justos, para elevar as suas orações como um monumento, e eleve-as como um monumento diante dos anjos. Você tem que pôr as tuas orações como um monumento. Que possam colocar o pecado dos pecadores como um monumento diante do Altíssimo. Naqueles dias as nações serão agitadas, e as famílias das nações se levantarão. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos no agitamento das nações. Agitamento das nações. E as famílias das nações se levantarão no dia da destruição. E naqueles dias o necessitado avançará e levará os seus filhos, e eles os abandonarão, de forma que os seus filhos morrerão através deles. Sim, eles abandonarão os seus filhos, que ainda são pequenos, e não voltarão para eles, e não terão piedade dos seus queridos. Nós não estamos vendo isso? Eu juro a vocês, pecadores, que o pecado está preparado para um dia de derramamento de sangue incessante. E os que adoram pedras e imagens de túmulos de ouro, prata e madeira e barro, e os que adoram espíritos e demônios impuros, e todos os tipos de ídolos em desacordo com o conhecimento não conseguirão ajuda deles. E eles se tornarão iníquos por causa da tolice de seus corações. E os seus olhos ficarão cegos através do medo de seus corações e através das visões em seus sonhos. Através deles, eles se tornarão iníquos e temerosos, pois eles terão cometido todo o seu trabalho e em uma mentira e terão adorado uma pedra. Assim, em um instante, eles morrerão. Mas naqueles dias, abençoados serão os que aceitaram as palavras de sabedoria e as entenderam, e observaram os caminhos do Altíssimo, e andaram no caminho de sua justiça, e não se tornarem iníquos com a iniquidade, pois serão salvos. Você está nisso, meu irmão? Desgraça a vocês que espalham o mal aos seus vizinhos, porque vocês morrerão no Sheol. Desgraça a vocês que fizerem medidas falsas e enganosas, e para os que causarem amargura sobre a terra, pois eles serão absolutamente consumidos. Desgraça a vocês que construem suas casas através do trabalho doloroso dos outros, e todos os seus materiais de construção são os tijolos e as pedras do pecado. Eu digo a vocês que vocês não terão paz. Desgraça a eles que rejeitaram a medida e a herança eterna dos seus pais, cujas almas seguem os ídolos, pois eles não terão repouso. Desgraça a eles que trabalham na iniquidade e ajudaram a opressão, e mataram o seu próximo até o dia do grande julgamento. Pois ele lançará a sua glória e trará aflição em seus corações, e levantará a sua indignação feroz, e destruirá todos vocês com a espada, e todo santo e justo lembrará dos seus pecados. Coisa é séria, irmãos, coisa é séria. A coisa é muito séria. Capítulo 100. E naqueles dias, os nossos, em um lugar, os pais e os seus filhos serão atingidos, e os irmãos, um com o outro, cairão até que rios fluam com o sangue. Pois um homem não impedirá a sua mão de matar os seus filhos, e os filhos de seus filhos, e o pecador não segurará a sua mão com seu irmão honrado. Do nascer do dia até o pôr do sol, eles se matarão mutuamente. Isso aqui, irmãos, vai ser na guerra de Gog e Magog.
E o cavalo andará até o peito. Lembra lá de Apocalipse? Isso eu falei ontem, acho que eu li isso aqui ontem. Mas é bom eu ler de novo. Andará até o peito no sangue dos pecadores. E a carruagem será submersa em sua altura. E naqueles dias, os anjos descerão aos lugares secretos e reúna em um lugar todos os que apresentaram pecado ao Altíssimo, e o Altíssimo se levantará no dia do julgamento para executar grande julgamento entre os pecadores. E sobre os justos e os santos ele apontará guardiães entre os santos anjos para protegê-los como uma joia. Você ouviu? Olha aqui, ó. Sobre os justos, olha isso, e santos, ele apontará guardiões entre os santos anjos. Os magogos já estão fazendo, exatamente, pastor, estão tudo fazendo aliança. A coisa tá feia. Tá feia. Olha aqui, ó. Ele apontará guardiões entre os santos anjos para protegê-los como uma joia. Você crê nisso, meu irmão? Que no meio dessa fusarca toda que eles estão aprontando, o Senhor vai colocar seus santos anjos para nos proteger? Você tem que crer. Você crê nisso? Que o Senhor vai fazer isso? Fala aí na tua casa, eu creio, Senhor, eu creio nessa palavra. Não é minha palavra, é a palavra de Enoque. Ele está falando. Ele apontará guardiães entre os santos anjos para protegê-los como uma joia, até que ele dê um fim a toda maldade e a todo pecado. E apesar do sono dos justos dormirem um longo sono, eles não têm nada a temer. E então os filhos da terra verão os sábios em segurança. Olha que coisa linda. Os filhos da terra verão os sábios em segurança e entenderão todas as palavras deste livro. Gente, que coisa mais maravilhosa. Olha isso. E os filhos da terra verão os sábios em segurança e entenderão todas as palavras deste livro. Lembra? Eles vão ter sede de ouvir a palavra de Deus. Olha aqui, irmãos. E reconhecerão que as riquezas deles não serão capazes de salvá-los dos seus pecados. Meu irmão, nós vamos ver isso em breve. Desgraça a vocês, pecadores, no dia da grande angústia. Vocês que afligirem os justos e queimarem no fogo. Vocês serão recompensados de acordo com os seus trabalhos. Desgraça a vocês, obstinados, que observam a fim de elaborar maldades. O medo chegará a vocês e não haverá ninguém para ajudá-los. Desgraça a vocês, pecadores, por causa das palavras das suas bocas. Olha quando a gente fala, hein? E por conta dos atos das suas mãos que cometeram iniquidade, vocês queimarão em chamas ardentes, pior do que fogo. E saibam que aos anjos ele perguntará sobre os seus atos no céu, ao sol e à lua e às estrelas, sobre os seus pecados, porque você executou julgamento sobre os justos sobre a terra, e ele convocará para testemunhar contra você toda nuvem, névoa, orvalho e chuva, pois por causa sua eles deixaram de descer, e eles revelarão os seus pecados. E deem presentes à chuva, para que não seja impedida de descer sobre vocês. E ao orvalho dei ouro e prata que possa descer. Quando a geada e a neve, com sua friagem, e todas as tempestades de neve, com todas as suas pragas caírem sobre vocês, naqueles dias vocês não suportarão. Essa aqui, irmãos, é a grande aflição que vem sobre a terra, é a grande tribulação. Mas aqui em cima está dizendo
sobre os justos e santos, marca isso aí, anota se possível, sobre os justos e santos, ele apontará guardiões entre os santos anjos para protegê-los como uma joia, até que ele dê um fim a toda maldade e todo pecado. E apesar do sono dos justos dormirem por um longo sono, eles não têm nada a temer. Põe isso no teu coração, guarda essa palavra no teu coração, porque na hora que a situação apertar, você lembra dela. Anota aí na sua Bíblia. Anota aí. Isso é promessa. Isso é promessa. Entenderam? Esse livro era para estar dentro do cânon da nossa Bíblia, mas não está, infelizmente. E tem pessoas que não gostam. Mas isso aqui está dentro da palavra. As palavras desse livro estão dentro da palavra de Deus. Se vocês olharem aquela citação passada, até Jesus deve ter pego a parábola do rico e do Lázaro, foi daqui. Vou repetir. E sobre os justos e os santos, ele apontará guardiões entre os santos anjos para protegê-los, como uma joia, até que dê um fim a toda maldade e a todo o pecado. E apesar do sono dos justos dormirem por um longo tempo, eles não têm nada a temer. Porque o Senhor vai trazer, os seus santos anjos para tomar conta de nós. Ó, vou repetir pela última vez, hein? Vou repetir bem devagar. E sobre os justos e os santos, ele apontará guardiões entre os santos anjos, para protegê-los como uma joia, até que ele dê um fim a toda maldade e todo pecado. E apesar do sono dos justos dormirem um longo sono, eles não têm nada a temer. E interessante é que todos os pecadores vão estar conscientes de tudo que eles aprontaram. Eles vão saber tudo. Eles vão saber tudo que eles fizeram de errado. Entenderam? Vão saber tudo o que fizeram de errado. E eles vão saber que eles estão pagando por isso, pelos erros. Capítulo 101. Deixa eu tomar uma água aqui, senão minha garganta vai explodir aqui. Observem o céu, filhos do céu, e todo o trabalho do Altíssimo, e temam-no, e não trabalhem o mal em sua presença. Se ele fechar as janelas do céu e impedir que a chuva e o orvalho desçam sobre a terra por sua conta, o que vocês farão? E se ele enviar a sua ira sobre vocês por causa de seus atos, não podem pedir nada a ele, pois vocês falaram palavras orgulhosas e insolentes. Irmãos, presta atenção, quando a gente diz, não murmura. Você está passando numa prova, cala a boca, fica quieto. Não murmura, não entra em murmuração. Somente fica quieto e fala, Senhor, cuida de mim. Olha aqui, ó, pois vocês falaram palavras orgulhosas e insolentes contra a justiça dele. Portanto, vocês não terão paz. E vocês não veem os navegantes dos navios? Como os navios deles balançam para frente e para trás pelas ondas e são sacudidos pelos ventos e ficam em problemas? E eles temem, porque todos os bens do navio afundarão. E eles possuem presságios sinistros no coração, fazendo-os crer que o mar os engolirá, e eles morrerão ali. O mar inteiro e todas as suas águas
e todos os seus movimentos não são o trabalho do Altíssimo. E ele não definiu limite aos seus seres e o confinou em toda a areia. E com a sua reprovação o mar fica com medo e seca. E todos os seus peixes morrem, e tudo que está nele, mas vocês, pecadores que estão na terra, não o temem. Vocês entenderam isso daqui? Eu vou ler de novo. Presta atenção aqui. O mar inteiro e todas as suas águas e todos os seus movimentos não são trabalho do Altíssimo? E ele não definiu limite aos seus seres e os confinou em toda a areia? Deus estabeleceu regras para dentro do mar. Deus estabeleceu até o limite que o mar pode chegar. Deus estabeleceu dentro do mar veias que passa a água mais quente, a água mais fria, e elas fazem o termômetro da terra subir e descer. Ele colocou regras para os animais do mar. Os que têm que ficar na baixa profundidade, os que estão na média profundidade e os que estão na superfície, na água de superfície. Tudo isso Deus confinou, cada um no seu lugar. Quando você vê um peixe-remo subindo, ele é peixe da mais baixa profundidade do mar. Quando você vê ele subindo, é um aviso do Pai que alguma coisa vai acontecer na terra. Você sabia disso? Toda vez que um peixe-remo sobe a superfície, ele está trazendo uma mensagem de Deus. Vai tremer a terra. E com a sua reprovação, o mar fica com medo. E seca, e todos os seus peixes morrem. O mar tem medo. E tudo que está nele. Mas vocês, nós, pecadores que estão na terra, não temem ao Deus dos exércitos. Ele não fez o céu e a terra e tudo que está neles? Ele deu entendimento para tudo que se move sobre a terra e no mar. Os navegadores dos navios não temem o mar? Mas os pecadores não temem ao Altíssimo. Olha isso, os navegadores do navio não temem o mar? Mas os pecadores não temem ao Altíssimo. Essa minha tosse não é tosse de... É um outro tipo de tosse. Eu tô com a minha garganta queimada, por isso que eu tô tossindo. Mas ela tá queimada do meu estômago. Eu tô com um problema seríssimo no meu estômago. E aí o tempo seco piora mais ainda. Vocês estão entendendo, gente? O mar entende, a terra entende quem é o Todo-Poderoso. O homem, que é a cereja do bolo da criação, o homem que é a coisa mais bela da criação que Deus fez, não consegue entender a Deus. Entendendo? Não consegue compreender ao Senhor. Não consegue obedecer, não consegue honrar o Pai. Meus irmãos, é tempo de se vestir de saco, se cobrir de cinza e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Você quer ir para a glória, você quer ir para a vida eterna? Põe tua vida diante do Pai. Faz um concerto com Ele. Conserta teus passos, conserta teus olhos, conserta teus ouvidos, conserta as tuas mãos, conserta o teu coração, o teu pensar. Porque o mar obedece ao Senhor. Diz que as montanhas abaixam quando Deus vai passar. Diz que quando Deus passa sobre a terra, as montanhas se curvam, elas abaixam. A terra treme só de ouvir Deus se levantar.
Você frequenta alguma igreja? Você tá falando comigo? É Valdir, né? Não, eu não frequento igreja nenhuma, Valdir. Já faz 10 anos que eu tô fora do sistema religioso. Capítulo 102, diz assim: naqueles dias, quando ele tiver levado um fogo ardente sobre vocês, para onde vocês fugirão e onde vocês encontrarão alívio? E quando ele lança a sua palavra contra vocês, vocês não terão medo e não temerão? Olha que pergunta. E todas as luminárias terão grande medo. E toda a terra terá medo e tremerá e estará alarmada. Isaías 24. Não deixe de ler Isaías 24. É aqui, é isso aqui. Entendeu? Uhum. Obrigado. Porque eu falei que eu não vou à igreja. Ah, tá. Né, a verdade é essa, eu não vou. Faz 10 anos que eu saí do sistema religioso. Olha aqui, ó. E todas as luminárias terão grande medo. E toda a terra terá medo e tremerá e estará alarmada. E todos os anjos executarão as suas ordens e tentarão ocultar-se da presença da grande glória. E os filhos da terra temerão, e vocês, pecadores, serão amaldiçoados para sempre, e vocês não terão paz. Não temam, almas dos justos, tenham esperança, vocês que morreram na justiça. E não sofra se a sua alma no Sheol tiver descido em mágoa. E se na sua vida o seu corpo não passou de acordo com a sua bondade. Quer dizer, você é uma pessoa boa, mas você não teve. Nada fluiu a teu favor. É isso que está dizendo. Sabe aquela pessoa que ela é boa e tudo acontece com ela? De repente ela está doente, daqui a pouco acontece uma tragédia na família, mas ela está firme, ela está que nem Jó. Ela está firme, buscando. O Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Daqui a pouco vem outra em cima. O Senhor sabe de todas as coisas, eu louvo o Senhor por ter perdido isso também. Perde outra coisa, o Senhor seja louvado por tudo isso. Glória a Jesus por isso. É isso que ele está falando aqui. Mas espere o dia do julgamento dos pecadores e pelo dia de maldição e de castigo. Lembra da parábola do rico e do Lázaro, que não é uma parábola, é uma verdade? Pois é, Lázaro esteve o tempo inteiro na sarjeta. Lázaro esteve o tempo inteiro querendo comer as migalhas da mesa do rico. Mas ele não desonrou o Senhor, ele cumpriu a sua missão. Ele louvou ao Senhor, mesmo mediante a sua miserabilidade. Ele honrou o Senhor. Ele buscou, ele não colocou a mão naquilo que não era dele. E ele não falou do Senhor, ele não murmurou. E aonde que Lázaro foi parar? No seio de Abraão. Aonde o rico foi parar? Nas profundezas do inferno. No Sheol. E do Sheol, ele olha para cima e vê Lázaro sentado nos braços de Abraão. E ali ele não se arrepende, não. Ele só fala, pai Abraão, ele nem olha para Lázaro. Ele só fala isso, pai Abraão, manda que Lázaro vá lá na minha casa avisar, para eles não se procederem como eu procedi. É o que ele está dizendo aqui, em outras palavras. E mesmo assim, quando vocês morrerem, os pecadores perguntam, assim como morremos nós, morrem os justos. Então, que benefício eles ganham por seus bons atos? Eles pensam que o mundo termina aqui. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. É assim que eles veem a vida. Veja, assim como nós, eles morrem em tristeza e trevas. E o que eles têm mais do que nós?
Portanto, somos iguais. E o que eles receberão? O que eles verão eternamente? Veja, eles também morreram e, portanto, não verão a luz por toda a eternidade. É que vem refrescar a língua, mas não se vê arrependimento nele, não. Ele não tem arrependimento. Para ver, né, irmãos? Por isso que Deus vai colocar todo mundo no inferno, porque eles não se arrependem. Eles podem até querer falar que vão, mas não vão, eles são falsos. Olha aqui, ó. E digo a vocês, pecadores, vocês estão felizes por comer e beber, roubar e pecar, e despir os homens e adquirir riquezas e ver dias bons? Vocês viram o justo, como o fim dele chega, que não há violência encontrada nele até a morte dele? Da mesma forma morreram e se tornaram como nunca tivessem existido. E os espíritos dele desceram ao Sheol em tribulação. Presta atenção, meu irmão. O que você quer da vida? Porque agora a coisa vai ser definitiva. Aliás, para quem morre já é definitivo, né? Mas agora o negócio vai ser geral. Agora não é mais as mortes, cada um morre num tempo, não. Agora vai ser um negócio avassalador. Os momentos que estão vendo aí vão ser avassaladores. Momentos de grande aflição. Portanto, capítulo 103, gente. Já estou terminando. Portanto, eu juro a vocês, justos, pela glória do grande e honrado e poderoso em domínio e pela grandeza eu juro. Eu conheço o mistério e li as tabuletas celestes e vi os livros santos e encontrei escrito sobre eles, que toda bondade, alegria e glória estão preparadas para eles e escritas para os espíritos dos que morreram em justiça, e que muito bem será dado para vocês, como recompensa por seus trabalhos. E que a sua recompensa é abundantemente maior do que a recompensa dos vivos. E os espíritos que morreram em justiça viverão e se alegrarão, e esses espíritos não morrerão, nem o monumento deles diante da face do grande por todas as gerações do mundo. Assim não temam mais a injúria. Não temam mais a injúria. Desgraça a vocês, pecadores, que morreram, se vocês morrem na riqueza de seus pecados, e que são como vocês dizem sobre vocês. Olha só. As riquezas são como eles e dizem, e essas riquezas dizem sobre eles. Benditos sejam os pecadores, eles viram todos os seus dias. Benditos sejam os pecadores, eles viram todos os seus dias, e como eles morreram na prosperidade e na riqueza, e não viram a tribulação ou o assassinato na vida deles, e morreram em honra, e o julgamento não foi executado neles durante a vida deles, saibam que as almas deles serão feitas descer ao Sheol, e eles serão desgraçados e sofrerão grande tribulação. Ele está falando daqueles que nunca passam nada aqui. Ele está dizendo daqueles que têm uma vida pronta, vivem na boa. Vivem na boa. Mas lá embaixo, a situação não é boa, não. Grande tribulação. E os seus espíritos entrarão nas trevas, concorrentes em um fogo ardente, onde há o julgamento doloroso, e o grande do julgamento será para todas as gerações do mundo. Desgraça a vocês, pois vocês não terão paz. Diferente de vocês, isso dirá o justo e o bom, que está na vida. Em nossos dias com problemas, labutamos e experimentamos todos os problemas e nos encontramos com muito mal consumido. E nos tornamos poucos e nosso espírito pequeno.
E fomos destruídos e não encontramos ninguém para nos ajudar, mesmo com uma palavra. Fomos torturados e destruídos e não esperamos ver a vida dia a dia. Quantos irmãos estão nessa situação, né? Vocês viram lá na Índia? Quantos cristãos estão morrendo? Quantos cristãos sendo jogados para fora das suas casas? Irmãos, será que a gente é capaz de passar por aquilo? Lá no Egito também, perseguição. Em todos aqueles países, uma perseguição cruel sobre aqueles homens e mulheres que creem em Jesus Cristo. Na China, sendo perseguidos, arrancados seus órgãos a sangue frio. Será que a gente tem capacidade para isso? Eu acho que não. Que Deus tenha misericórdia dos seus filhos no Brasil. Esperamos ser a cabeça a se tornar cauda. Labutamos muito e não tivemos satisfação em nosso trabalho. E nos tornamos o alimento dos pecadores e dos injustos, e eles depositaram o seu jugo pesadamente sobre nós. Eles tiveram real domínio sobre nós, que nos odiando e nos espancando. E para que nos odiaram, nos curvamos, mas eles não tinham pena de nós. Desejamos ir embora deles para escapar e para repousar, mas não achamos lugar para onde fugir e ficar seguro deles. E nos queixamos para os dominadores em nossa tribulação, e choramos contra os que nos devoravam, mas eles não ouviram os nossos gritos, nem a nossa voz. E eles ajudaram os que roubaram de nós, e devoraram a nós e aos que fizeram pouco de nós. E ocultaram a opressão deles e não removeram de nós o jugo dos que nos devoravam. Nos dispersaram, nos assassinaram e ocultaram o assassinato deles e não se lembraram que eles tinham levantado as suas mãos contra nós. Sabe o que dá a entender isso aqui? Segunda G mundial. Triste, né? Capítulo 104. Eu juro para vocês que no céu os anjos se lembram de vocês para sempre, diante da glória do Grande. E os seus nomes estão escritos diante da glória do Grande. Seja esperançoso, pois antes que você sofria através da doença, da aflição, mas agora brilhará como as luzes do céu. Você brilhará e será visto, e os portais do céu serão abertos para você. E em seu choro, chore por julgamento, e ele irá até você. Pois toda a sua tribulação visitará os dominadores e todos que ajudaram os que pilharam. Seja esperançoso e não afaste a sua esperança, pois vocês terão grande alegria como os anjos do céu. O que vocês serão obrigados a fazer? Vocês não terão que se esconder no dia do grande julgamento e não serão encontrados como pecadores. E o julgamento eterno estará longe de você por todas as gerações do mundo. E não temam, justos, quando virem os pecadores mais fortes e prosperando em seus caminhos. Não se comparem a eles, mas mantenham-se afastados da violência deles, porque vocês se tornarão companheiros das legiões do céu. E apesar de vocês, pecadores, dizerem: todos os nossos pecados não serão procurados nem serão escritos, contudo, eles anotarão seus pecados a cada dia. E agora eu mostro para vocês que a luz e a escuridão, o dia e a noite, veem todos os seus pecados. Olha isso aqui, ó. Olha isso. E agora eu mostro para vocês que a luz e a escuridão, o dia e a noite, veem todos os seus pecados. Então, meus irmãos, quer dizer que até o dia e até a noite
vão testemunhar contra toda a humanidade. Às vezes a gente pensa, né, que tudo isso é um ser inanimado, mas não é. Não diz que Deus criou os anjos, os espíritos e os homens? Não é assim que está escrito? Está aqui escrito. Esses espíritos são que comandam a noite, o dia, o sol, a lua, as estrelas, os ventos, os relâmpagos. Eles vão ser testemunha contra toda a humanidade. Não sejam iníquos em seus corações, não mintam, nem alterem as palavras da justiça, nem adicionem mentira às palavras do grande santo, nem deem valor aos seus ídolos, pois todas as suas mentiras e todas as suas iniquidades não fazem parte da justiça, mas do grande pecado. E eu sei este mistério, que os pecadores alterarão e perverterão as palavras da justiça de muitas formas. O que nós estamos vendo acontecer? Está na nossa cara, gente, está na nossa cara. E falarão palavras más e mentiras e praticarão grandes enganos. E escreverão livros com relação às suas palavras. Mas quando eles escreverem verdadeiramente todas as minhas palavras na língua deles, e não mudarem nem diminuírem nenhuma das minhas palavras, mas escreverem verdadeiramente tudo que eu testemunhei primeiro com relação a eles, em seguida conheço outro mistério, que os livros serão dados aos justos e sábios para se tornarem uma causa de alegria e justiça e muita sabedoria. E para eles os livros serão dados e acreditarão e se alegrarão com eles, e todos os justos que aprenderem neles, todos os caminhos da justiça serão recompensados. Capítulo 105. Falta só mais 3 capítulos para terminar. Naqueles dias, deixa eu ver até que horas são aqui, eu não anotei nem o horário, eu acho que foi 21h55, eu comecei 21h40, ai, eu nem anotei, gente, 20h40, né, 20h40, não, já deve estar terminando aqui. Eu vou fazer assim, eu vou fechar aqui essa live e vou abrir outra, porque senão eu tô com medo de acabar aqui e eu não pegar. Falta só 3 capítulozinhos, tá bom? Vou encerrar aqui e venho com o capítulo 105. Aguardem aí.